Reencontro com o passado. Olá, hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais emocionantes e decisivos da história de Gênesis. Imagine uma família dividida por traições, marcada pela culpa e agora forçada a enfrentar um segredo que jamais imaginavam ser revelado. Nesse reencontro inesperado, a fome leva os filhos de Jacó ao Egito mais uma vez, mas desta vez com uma promessa e um risco: a presença de Benjamim, o irmão mais novo. Será que a verdade virá à tona? E como José reagirá ao rever aqueles que o venderam? Se prepare para uma jornada de redenção, desafios e o início de um perdão transformador. Não perca nenhum detalhe. A segunda jornada ao Egito, a prova final para os irmãos de José. A decisão difícil de Jacó. A fome continuava assolando a terra de Canaã, e a necessidade de alimento se tornava cada vez mais urgente para a família de Jacó. Depois de consumir o grão que haviam trazido do Egito, Jacó instruiu seus filhos a retornarem ao Egito para buscar mais alimentos. Judá, no entanto, lembra a seu pai que o governador egípcio os advertiu severamente a não voltar sem o irmão mais novo, Benjamim. A relutância de Jacó em liberar Benjamim, seu filho mais amado, é evidente, mas ele se vê diante de uma escolha cruel: ou arrisca perder Benjamim, ou sua família enfrenta a fome. Judá se oferece como garantia, prometendo proteger Benjamim e trazer seu irmão de volta. Ele lembra a Jacó que, sem a permissão para levar Benjamim, não conseguiriam convencer o governador do Egito de sua sinceridade. Em um momento de angústia, Jacó finalmente consente, mas pede que os irmãos levem presentes para o homem no Egito: mel, bálsamo, especiarias, nozes e amêndoas. Além de devolver o dinheiro que misteriosamente havia sido encontrado em seus sacos da última vez. Ele abençoou os filhos antes da partida, dizendo que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia perante o homem, para que libere seu outro irmão e Benjamim. O reencontro com José e o suspense na mesa. Chegando ao Egito, os irmãos de José foram levados à sua presença e ficaram surpresos quando José ordenou que fossem levados para sua própria casa para um banquete. Eles temiam que José estivesse preparando alguma armadilha e tentaram explicar ao administrador da casa sobre o dinheiro encontrado em seus sacos. O administrador tranquilizou-os, dizendo que o dinheiro era um presente de Deus, e garantiu-lhes que não seriam prejudicados. Quando José se encontrou novamente com os irmãos, sua atenção imediatamente recaiu sobre Benjamim, seu irmão mais novo, e o único filho que compartilhava com ele a mesma mãe, Raquel. A visão de Benjamim trouxe sentimentos intensos a José, e ele precisou se afastar para conter suas emoções, indo a um lugar onde pudesse chorar sem ser visto. Após se recompor, José retorna e os convida a se sentarem para a refeição. Ele os divide em grupos, e a ordem de assentos, curiosamente, corresponde à ordem de nascimento dos irmãos, algo que os deixa espantados, mas que José faz propositalmente. Ele envia porções de comida para cada irmão, mas dá a Benjamim uma porção 5 vezes maior, talvez como um gesto de carinho ou uma maneira de testá-los. Os irmãos se surpreendem, mas não demonstram inveja. Ao contrário, todos compartilham a refeição alegremente, sem desconfiar que o homem diante deles é, na verdade, José. A prova de caráter dos irmãos. Depois do banquete, José decide aplicar um teste final em seus irmãos para avaliar o caráter deles e ver se realmente mudaram desde o incidente de sua venda como escravo. Ele instrui seu administrador a encher os sacos dos irmãos com grãos e devolver o dinheiro deles em cada saco. Mas ele também faz uma instrução especial. Sua taça pessoal de prata deve ser colocada no saco de Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partem do Egito sem saber do teste preparado por José. Quando estavam a uma certa distância da cidade, o administrador de José os alcança e acusa-os de roubo, perguntando por que haviam retribuído a generosidade de José com ingratidão, levando a preciosa taça de prata. Os irmãos, confusos e desesperados, declaram que nenhum deles havia feito tal coisa, e até propõem que aquele em cuja posse a taça fosse encontrada se tornasse escravo do governador. Para surpresa de todos, a taça é encontrada no saco de Benjamim. O choque toma conta dos irmãos, e eles rasgam suas roupas em sinal de dor e desespero. Neste momento de provação, é evidente que os irmãos de José estão profundamente unidos e arrependidos. Em vez de abandonar Benjamim, como antes haviam feito com José, eles decidem voltar ao Egito juntos, mostrando solidariedade e compromisso com o bem-estar da família. A revelação está próxima. Quando os irmãos chegam de volta ao Egito, são levados à presença de José. Judá,
que havia prometido a Jacó que protegeria Benjamim, assume a responsabilidade pelo incidente e faz um apelo ao governador. Ele se oferece como substituto de Benjamim, dizendo que não poderia retornar para seu pai sem o irmão mais novo, pois isso causaria uma dor insuportável a Jacó. Nesse discurso comovente, Judá demonstra que os irmãos não são mais os mesmos homens que venderam José. Ele mostra compaixão, responsabilidade e disposição para sacrificar a própria liberdade pela segurança de seu irmão. José é profundamente tocado pela sinceridade de Judá e pela evidente mudança nos corações de seus irmãos. Esse episódio é um prelúdio para o momento de revelação que está por vir. O teste de José serviu para mostrar que os erros do passado não condenam para sempre. As pessoas podem mudar, e o perdão é possível. Em breve, José se verá pronto para se revelar a seus irmãos, trazendo à tona uma verdade que transformará para sempre suas vidas e a história de sua família. No capítulo 43 de Gênesis, o reencontro de José com seus irmãos toma um novo rumo. A fome forçou a família a procurar ajuda no Egito novamente, mas o que parecia ser apenas uma busca por comida se torna uma jornada de transformação e redenção. José, ao testar seus irmãos, descobre o remorso genuíno e a solidariedade que agora une sua família. Essa história poderosa nos ensina sobre o poder da mudança e o valor do perdão.